Boa tarde, seja bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes. Estamos aqui, o Núcleo de Pesquisa, Ensino e Extensão sobre Diáspora Africana no UPED, da Universidade Federal dos Vales de Jequitinhonha e Mucuri, dando abertura ao primeiro decálogo, né, fruto dos estudos desse clã, né, e eu me sinto muito feliz em estar participando e estar contribuindo junto com essas mulheres fortes. O primeiro decálogo de estudos do grupo do NUPED, ele tem como objetivo pensar a obra específica de Guerreiro Ramos, mas um pouco além dos seus pensamentos. Vamos focar hoje em redução sociológica, mas a gente vai trazer um pouco das contribuições desse pensador para análise de Brasil, né, para análise do mundo. Como ponto de partida, a gente queria agradecer a cada um de vocês pela atenção, né, por estar aqui com a gente, e já deixar de imediato o convite para poder vir se reunir com a gente, do grupo do NUPED, nos nossos estudos. A obra de Guerreiro Ramos é uma obra ainda pouco conhecida no Brasil, né, talvez muito mais conhecida no mundo, e a sua contribuição, sobretudo para a gestão pública e para a sociologia, ela tem destaque internacional, e ainda hoje, nas universidades, nos cursos de formação de administração pública, o Guerreiro Ramos ele não passa despercebido, embora ainda seja muito pouco conhecido em matérias e em disciplinas da qual ele se dedicou a estudar durante o seu período de vida. Um homem nascido durante o século XX que se dedica a olhar para o Brasil e a analisar as transformações que está acontecendo no mundo e no Brasil a partir da questão racial. Guerreiro Ramos deixa para a gente uma imensurável contribuição analítica na área das ciências sociais, sobretudo da sociologia, com impactação direto na maneira como a gente constrói as políticas públicas, né, considerando todas as idiosincrasias das populações mais vulneráveis e, nesse caso, sobretudo, a população negra. Um autor pouco questionado, mas muito questionador, né? Guerreiro Ramos tem uma análise reflexiva ácida e não deixa se passar despercebido quando o seu discurso é observado, é ouvido, é lido por alguém. Ainda pouco debatido, e naturalmente, ao ser pouco debatido, pouco compreendido, o nosso núcleo de estudo no PED tem tentado reconstruir uma análise sobre esse autor, um homem negro, baiano, que não se permitiu ser enclausulado pelo território, pelo lugar de onde nasceu, e a sua crítica alcançou outros lugares, outros mundos, outras formas de observar a sociedade da qual ele fazia parte. Guerreiro Ramos tem ainda uma grande contribuição na história, na sociologia, nas disciplinas que dão suporte a uma análise sociológica do nosso país, e a gente espera, com esse decálogo, e com o início desse decálogo, pensando nas obras de Guerreiro, pensando Guerreiro Ramos especificamente em redução sociológica, contribuir um pouco para a retirada do silenciamento desse autor tão importante para a população e para a sociedade brasileira. Eu abro aqui esse momento pensando esse autor que ainda é pouco compreendido e que nós, na tentativa de contribuirmos um pouco com as reflexões críticas desse autor, vamos deixar a nossa contribuição questionando Alberto Guerreiro Ramos, reforçando um pouco das suas palavras, mas, sobretudo, tentando ir para além do que ele sugere, que inclusive é uma das suas provocações, né? Não deixar com que o seu pensamento ficasse reduzido ao que ele o era. E a gente vai aqui, então, tentar fazer um pouco disso, expandir um pouco as provocações que Alberto Guerreiro Ramos fez em vida, deixou nas suas biografias, nos seus artigos, nos seus livros, especificamente em Redução Sociológica, esse que é um dos seus livros mais conhecidos. Eu passo a impressão de que, eu desejo passar a impressão de que esse autor, ele tem ainda muito a contribuir, que a gente ainda tem muito a conhecer sobre o pensamento de Alberto Guerreiro Ramos, e a ginástica de colocá-lo no nosso grupo e de sabatiná-lo enquanto autor, enquanto intelectual, tem nos gerado muitas possibilidades interpretativas de Brasil. Muito obrigado pela atenção, espero que vocês
Gostem aí do que a gente preparou para vocês. Olá, sejam todos bem-vindos, né, para participar aqui com a gente. Eu gostaria de começar falando do Guerreiro Ramos, do intelectual que foi o Guerreiro Ramos, né? Então, ler o Guerreiro Ramos em 2020, que foi o que a gente fez, né? E olhar para a década, né, de 50, 60, que era o período em que ele estava produzindo, nos permite, por exemplo, acompanhar a evolução do pensamento negro no Brasil e praticamente a luta do pensamento negro, né, da intelectualidade negra, para a contribuição, não é, para o reconhecimento da contribuição desses intelectuais para a compreensão da territorialidade, no sentido mais amplo que isso tem, né, do Brasil, ou seja, para uma compreensão de política, de entendimento do que vem a ser educação, de como poderia ser a economia brasileira, de como é a organização ou desorganização da sociedade brasileira, não é? Então, olhar para a obra do Guerreiro Ramos naquele período, né, de produção e lê-lo hoje, perceber que há décadas atrás intelectuais negros já estavam chamando atenção para os intelectuais brasileiros de uma forma geral, ou seja, indígenas, não negros, não indígenas e negros, para a compreensão real dessa sociedade, né? Então, fica nítido, lendo Redução Sociológica, que o Guerreiro Ramos era um intelectual numa formação tradicional ocidentalizada, não é? Ele era um intelectual de altíssimo nível, super erudito, leu e estudou em profundidade obras de diferentes áreas disciplinares, ou seja, o próprio comportamento dele é anti-ocidental no próprio fazer, porque ele não se restringiu à disciplinaridade. E a disciplinaridade é uma forma de controle, é uma forma de fragmentar a percepção do mundo de referência, né? Para falar dentro da linguagem, né? Que o Guerreiro Ramos soube dominar muito bem, que é uma linguagem tradicional da filosofia ocidental, sobretudo do idealismo, né? Do idealismo alemão, da reflexão sobre o transcendente, né? A imanência, toda uma discussão que vai de Kant a Husserl, e que ele traz, em que ele leu, ele não leu como um leitor iniciante, não. O tipo de reflexão que ele fez é de alguém que, para além de entender a obra, consegue criticar a obra. E isso é um tipo de nível de intelectualidade que pouco se vê no Brasil, porque frequentemente você lê textos em que você diz, bom, para ler o que o Foucault ou qualquer outro intelectual ocidental falou numa obra de um autor brasileiro, eu prefiro ler o original, não é? Então, ele não. Esse cara, ele não só lê, mas ele tenta dialogar, ele tenta fazer uma reflexão crítica, ele tenta perceber como é que esse tipo de construção ajuda na sua própria percepção do território, né, para o qual ele se volta, que é o território brasileiro, e numa compreensão do que seria uma metodologia e qual o equívoco das metodologias ocidentais adotadas sem pensamento crítico sobre elas, sobre o próprio método, não é? E não só sobre o objeto, mas sobre o próprio método, para se estudar diferentes temas da sociologia, da filosofia, da história, ou seja, de todos os elementos configurantes desse mundo que é o mundo brasileiro, né? Então, eu gostaria de começar falando desse lugar de onde vem o pensamento do Guerreiro Ramos, com quem ele está dialogando, que é um diálogo, está no mesmo nível, né? Não é uma subserviência, não, é um diálogo. Ele olha para toda a reflexão da fenomenologia, e ele se volta especificamente para Husserl, apesar de trazer Edmund Husserl, alemão, Edmund Husserl, com a fenomenologia. Ele faz uma ponte lá com o Kant, mesmo que ele não cite o Kant, mas você percebe a reflexão kantiana ali dentro, e olha para aquilo e diz assim, olha, eu posso tirar uma estrutura
metodológica dentro desta reflexão que me ajudaria a pensar uma metodologia para a sociologia, não é? A partir da compreensão do que é a époque. A époque é traduzida, né, no senso comum, mas é um termo ótimo para explicar, é o colocar entre parênteses. Colocar entre parênteses na fenomenologia, principalmente na fenomenologia russeliana, tem a ver com colocar tudo aquilo que o sujeito que analisa o objeto, que percepciona um objeto, né? Tudo aquilo que a gente traz para a análise do objeto, que a gente carrega na percepção daquele fenômeno que é o objeto a ser analisado. E como objeto pode ser tudo, né? Então, pode ser desde a história é um objeto, a forma como a sociologia se dá, que é o objeto dele, né? Então, como é que a sociologia é feita no Brasil, e isso é um objeto, né? Um determinado elemento, né? A história do Brasil, um tema, um único tema, por exemplo, a escravização, né? Como é que se deu a escravização, qual foi o processo, ou seja, é amplo a ideia do que é o fenômeno a ser percepcionado, né? Percebido. Se a gente pensa com Kant, ninguém conhece nada. O que a gente tem são percepções, são intuições sensíveis sobre o objeto que a gente está fazendo uma percepção sobre ele, não é? A gente não conhece o objeto em si. Isso é uma discussão bem tradicional ali do idealismo. Aí ele diz o seguinte: na fenomenologia russeliana, o que a gente coloca entre parênteses, ou o que o Russell está mandando a gente colocar entre parênteses, é toda aquela carga constituinte, né, que nos constitui enquanto sujeitos da observação, sujeitos da ciência, não é? Então, o sujeito que está analisando. A gente não consegue se despir do lugar de onde a gente veio, ou seja, isso traz uma carga na concepção de quem somos, a influência da educação dos nossos pais, o nosso direcionamento político, onde a gente se filia, ou seja, uma carga que a gente vai construindo desde a infância, né, desde a tenridade, vai definindo a nossa forma de percepcionar as coisas, de olhar as coisas. O Russell diz, então, coloque tudo isso entre parênteses, para que você não chegue para o objeto já trazendo a carga, ou seja, trazendo as suas intuições já totalmente datadas e construídas para olhar o objeto. Então, olhe o objeto pelo objeto, é um exercício quase, né, mental. E aí, o que o Guerreiro Ramos está fazendo como proposição da redução sociológica? Ele está dizendo, para os sociólogos brasileiros e para os cientistas brasileiros de uma forma geral, quando você for percepcionar um objeto, para além de fazer isso que o Russell está dizendo, ou seja, tentar se distanciar da sua carga total do que te constitui, para você não vir direcionando o que você quer ver no objeto, esse primeiro estágio ele considera legal e ele diz, o segundo é o seguinte, coloque entre parênteses todo o conhecimento teórico, filosófico, metodológico, ou seja, toda epistemologia estrangeira, notadamente ocidental, não é? Coloque entre parênteses. Porque do mesmo jeito que para perceber um objeto você pode vir com toda aquela carga do que constitui esse sujeito que está analisando, não é? O Russell diz, coloque isso entre parênteses para você deixar o sujeito, o fenômeno, o objeto se manifestar, deixe o objeto falar, não é? Então, não se imponha ao objeto. O que o Guerreiro Ramos está propondo deixe essas teorias entre parênteses, pode voltar lá para dialogar com elas, mas não venha com elas como uma camisa de força em cima do objeto. Deixe o objeto falar. Então, ele está olhando para a sociologia brasileira e está dizendo, frequentemente, o que acontece aqui? Não só não se percepciona, não se coloca entre parênteses tudo aquilo que constitui o sujeito que vai percepcionar aquele fenômeno, né? A sociedade brasileira, mas também o intelectual brasileiro chega com toda uma carga de teorias norte-americanas, francesas, italianas, alemãs, né? Todas elas, e
Ele não deixa o objeto se manifestar, ele quer que o objeto responda àquela teoria, ou seja, ele vem com uma camisa de força para dar conta daquele objeto. O que ele está dizendo? Vamos fazer a redução sociológica, vamos colocar entre parênteses essas teorias todas, vamos perceber os objetos, vamos deixar os objetos falarem, e aí, portanto, depois a gente faz um segundo movimento, que é dialogar com essas teorias, mas não já definir o objeto a partir das teorias que a gente importou. Isso é uma contribuição importantíssima desse intelectual, extremamente negligenciado, a meu ver, pela intelectualidade brasileira, porque não é um autor para ser estudado somente na sociologia ou na administração pública. Ele deveria ser um autor a ser estudado em todos os níveis e em todas as disciplinas do conhecimento, né? Então, essa é a minha primeira contribuição aí para a reflexão do Guerreiro Ramos. Boa tarde a todos. Que bom revê-los, né? E nessa oportunidade para discutir esse autor que nos desafia. De fato, é uma obra densa, né? É a primeira obra do Guerreiro Ramos que eu li, conheci aqui no grupo, né? Dentro do NUPED. E é um autor que nos desafia, que de fato, como a Agna falou, tem uma bagagem, uma erudição inexplicável, e eu me lembro que nós até já havíamos discutido quanto um homem negro, né, na primeira década, né, nas primeiras décadas, né, do século XX, intelectual desse nível, o que foi para ele, né, estar praticamente sozinho né, no Brasil, sem interlocução, né? Ou seja, quais os reflexos que isso causou também na própria subjetividade desse homem, né? Especialmente quando a gente vê a forma contundente como ele critica, né, a academia e os pesquisadores. Então foi muito cruel, né, uma pessoa desse tamanho não ter interlocução por racismo, né? Por racismo. E então, e aí eu penso que a redução sociológica, essa questão que eu ainda falo tanto dentro de sala de aula, né? Como é que a gente precisa conquistar uma autonomia cognitiva, né, intelectual, para ter coragem, né, de dizer e de escrever aquilo que realmente sentimos, né, e de registrar a maneira como nós interpretamos determinada realidade, lógico, não com base simplesmente em achismos, né, não estou falando disso, de discussão e de debate, né, de boteco, não é isso, né, mas a partir dos nossos estudos, quantas demandas, né, quantas interpretações nós temos com relação à nossa realidade que divergem, né, desses teóricos que a gente normalmente estuda, né, e não temos a coragem de redigir e de submeter a uma publicação e de submeter a um debate, né, porque é preciso que a gente diga, nós não construímos conhecimento sozinhos, né? Esse espaço aqui, ele é fundamental. Colocar as ideias, né, para debate, para exposição, né, para debate coletivo, é assim que a gente constrói conhecimento. E quando isso é negado para um acadêmico, para um intelectual, quando essa oportunidade que outros pares, né, que outras pessoas discutam com seriedade, com honestidade, né, o seu trabalho, é muito cruel. Então, entendendo que é no coletivo que a gente constrói conhecimento, porque esse conhecimento tem que dialogar com a nossa realidade. Então, não adianta que outra pessoa
um outro intelectual, um outro teórico, me diga o que é certo e o que é errado para a análise do meu território. O que é que o meu território diz? Como é que eu dialogo? Como é que essas teorias, né, essas investigações, elas chegam até as pessoas? Como é que eu instrumentalizo isso para que haja transformação social, né? Porque eu penso que as teorias, em último caso, elas servem, né, devem servir a maneira como nós interpretamos o mundo e a forma como a gente pensa a transformação desse mundo, né? Quer dizer, para além também do que está posto, né? De fato, às vezes o objeto, né, o fenômeno, não me diz coisas porque o que eu estou querendo é ir para além daquilo que já está posto. E isso é coletivamente, então, que eu consigo conquistar, né? Que eu consigo construir. Então, esses espaços dialógicos, eles são importantíssimos, o que Guerreiro Ramos não teve no Brasil. Então, eu penso que a sociologia nacional perdeu porque deixou de dialogar com alguém que, em determinado momento, fazia crítica, né, aos métodos. Quer dizer, ele também poderia ser criticado. Claro, né? A questão é, ele não teve a oportunidade de dialogar, de trocar, né? Porque a área, né, notadamente eurocêntrica, branca, né, masculina, se fechou. Se fechou entre aqueles que hoje são considerados cânones, né? Então, infelizmente, a sociologia, a nossa área, perdeu, mas agora, e acho que muito do processo do feminismo negro tem recuperado, né, muito dessa dinâmica, né, de trazer questões que desafiam as teorias que agora não a gente percebe que não explicam, né, muito das coisas que já existiam e que às vezes a gente só está acessando agora, e realidades que também se mostram de outra maneira que os clássicos, os cânones, não dão conta. Então, acho que o feminismo negro ele tem respondido muito a isso. E aí eu queria também falar um pouco mais, quando o Guerreiro Ramos ele descreve, né, os passos da redução sociológica, tem lá o item 6 que ele fala, é um procedimento crítico assimilativo da experiência estrangeira, né? A Adna muito bem pontuou que essa reflexão, né, ela precisa sofrer sofrer análises, né, do real, do concreto, das nossas particularidades, das nossas especificidades, né, dialogar com essas teorias a partir desse filtro e desse olhar. E há, inclusive, nesse momento, né, em que teorias como a sociologia crítica, que tem a herança no marxismo, né, que é profundamente criticada pelo olhar eurocêntrico e masculino, e há mesmo essa tradição, mas é uma tradição que foi a que se consolidou no Brasil, fortemente. Mas aí eu gostaria de chamar a atenção para o que eu acho que ocorreu ao modelo do que é proposto da redução sociológica dos africanos, né, e mesmo dos em diáspora, que, a partir da leitura marxista-leninista, construíram caminhos para a revolução né, dos países do continente africano. Então, aqui tem alguns, né? Aimé Césaire, da Martinica, que se inspirou na teoria marxiana, e era marxista, Agostinho Neto, de Angola, Amílcar Cabral, de Guiné-Bissau, Samora Michael, de Moçambique, Kwame Nkrumah, de Gana, Frantz Fanon, Thomas Sankara, de Burkina Faso, né, de Burkina Faso, que é inclusive considerado o pai do panafricanismo, Patrice Lumumba, anti-imperialista e panafricanista também,
todos esses, né, e outros, né, a gente tem também a guerra que foi para a independência do Haiti, toda também consubstanciada nessa teoria revolucionária, né, que é marxiana, mas obviamente, né, dialogada concretamente com as especificidades da realidade africana, da realidade colonial. Se não fosse assim, elas não teriam sido vitoriosas. Revoluções que ocorreram no século XX e que nenhum de nós... Eu não estudei como revoluções, porque as revoluções, a última que eu vi era a Revolução Francesa, né? O século... Revolução Industrial, quer dizer, a última, no máximo a de 1917, com a União Soviética, né? Mas até então, as revoluções, elas pararam por aí. E as revoluções africanas? E as revoluções feitas pelos países africanos, essas não apareceram. Então, eu penso que mais essas oportunidades de olhar para o Ocidente, olhar as teorias, né, que são precisas a partir do território e a partir das demandas é, é, que eles vivem, que eles vivenciam, né, olhar para essas teorias, nos apropriar, sim, dessas teorias, né, mas subir nos ombros dessas pessoas, como eles subiram nos ombros dos africanos, porque é importante também que a gente reconheça o seguinte: a Europa, em termos teóricos, em termos de conhecimento científico, só é o que é porque subiu nos ombros dos africanos. E pior, subiram nos ombros dos africanos, usurparam os conhecimentos, apagaram o protagonismo dessas pessoas e tomaram, né, como seu. Nós não podemos, de maneira nenhuma, deixar de dialogar, na minha percepção, então, com esses conhecimentos, né, ditos europeus, porque, no fundo, eles só chegaram a alguns níveis, né, porque subiram nos ombros desses africanos. Então, portanto, esse conhecimento também nos pertence. Nos pertence. Eu penso dessa maneira. E acho que, aqui no Brasil, uma das coisas que nos fazem ter medo, né, de dialogar com a nossa realidade a partir das nossas construções é também a baixíssima estima que nós temos, né, e identidade com relação ao nosso território, né, um pouco da discussão que nós fizemos, né, com o Kabengele Munanga, quando se fala de mestiçagem, né, o processo de, de desumanização por qual o nosso povo passou, como o conceito de eugenia e de limpeza étnica, né, fez com que parecesse que um povo marrom, um povo moreno, um povo misturado, um povo degenerado, um povo... Então, o pensamento eugênico, ele nos fez não ter orgulho de sermos quem somos, enquanto povo, né? Não temos orgulho do nosso território. Isso, claro, nós estamos construindo, né, um novo começo. Eu acho que nós estamos construindo um novo começo. Acho que é preciso, né? Grande, a luta é grande, porque os pensamentos eugênicos, racistas, né, estão aí, nazistas estão aí, né, com muita força. Esse pensamento de higienização, ele está presente, né? Então, não é não é uma luta fácil, mas
eu acho que esse movimento que a gente faz, né, de resgate, mas não só isso, há um movimento de independência intelectual, mas também há um movimento de corpos, né, de nos voltar para a aceitação dos nossos corpos, né, da pele, né, de gostar de quem somos, de gostar da arte que fazemos, né, de gostar de sorrir, de gostar de amar, de gostar de dançar, de gostar de afeto, né, de gostar, de não separar, né, o meu trabalho da minha vida, das outras dimensões da vida, né? Já que o trabalho é parte imanente de quem eu sou, então não dá para separar, né, da minha família, não dá para separar, né, de um problema familiar. Meus problemas não, quando eu começo a trabalhar, eu não deixo os meus problemas, né, para fora, não fecho a porta e da porta para fora ficam os problemas e daqui para dentro eu trabalho, né? Que não é assim que funciona, né? Somos inteiros, assim, estamos inteiros, e eu acho que começar, né? Pensar uma academia que contemple todas essas dimensões e respeitem, né, essas dimensões é fundamental, e acho que Guerreiro estava nessa luta desde então, né? Acho que sofreu por isso, mas eu acho que em honra, né, até do que outros passaram, e não só ele, as mulheres negras acadêmicas, então, Lélia Gonzalez, né? Enfim, tantas que nós estudamos e vamos dialogar aqui, passaram pela mesma situação, mas eu acho que em honra a essas mulheres e a esses pesquisadores e a essas intelectuais, nós estamos aqui tentando um começo, né? Um começo muito melhor, eu acho. Termino a minha exposição por aqui. Boa tarde a todos. Este também, né, foi o primeiro contato que eu tive com uma obra de Guerreiro Ramos, né? E aqui em Redução Sociológica, nos capítulos iniciais, né, ele vem trazendo uma análise sobre as mudanças da psicologia social alicerçada na consciência crítica coletiva. Fazendo isso, né, ele traz marcos sobre a introdução do desenvolvimento no Brasil, o capitalismo e os processos de industrialização, que recaem diretamente no processo de urbanização, né, no processo de urbanização do Brasil. Nesse processo de mudança do pensamento social, um ponto que me chamou bastante atenção é quando ele traz as alterações do consumo popular. Sendo que, na dinâmica, né, dessa mudança, desse processo histórico, grande parcela da população ainda vive no meio rural, né? Ou seja, não consome o que é produzido por esse mundo que está ali, por esse país, por esse Brasil, que vem se industrializando. Ou seja, não consome o que é produzido da indústria, não compra, não participa ativamente desse processo de desenvolvimento, o qual eles colocam, né, que é um processo assim fundante ali para o Brasil. No entanto, o que ele traz, né, com isso é que essas pessoas, né, que ainda vivem no meio rural, que não consomem o que a indústria produz, eles não conseguiram alcançar uma superioridade, né, que coloca, porque eles ainda não ultrapassaram a questão da subsistência, eles só trabalham e consomem aquilo ali proveniente do trabalho. Ou seja, ali está tendo uma mudança, né, no perfil dessas pessoas, do mundo rural para o mundo urbano. No entanto, no mundo urbano, né, grande parte dessas pessoas que já migraram, elas não se caracterizam por um único perfil, né? No mundo urbano também tem aquelas que vivem, né, para subsistência. Ou seja, elas trabalham unicamente ali, seu dinheiro, sua renda mensal, ela garante ali somente a alimentação da sua família. Principalmente, ela, apesar de estar no mundo urbano, no mundo da indústria, consumindo ali o que é industrializado, ela ainda não conseguiu ultrapassar, né, essa questão da subsistência.
E há aqueles, né, nessa diferenciação, que estão em um plano que eles colocam superior ao da subsistência, né? Que é o que ele fala que está ingressando na história, pois pode usufruir de outros artifícios. E ele traz um trechinho que eu achei interessante citar, para vocês entenderem um pouquinho dessa dinâmica que eu estou colocando, né? Que é na página 63. Quanto mais uma população assimila hábitos de consumo não vegetativos, ou seja, aqueles ali somente para subsistência, tanto mais cresce a sua consciência política e maior se torna a sua pressão no sentido de obter recursos que lhe assegurem níveis superiores de existência. Que é nessa questão de superioridade que eu falei antes, né, de existência. Ou seja, não só trabalhar para consumir. Ou seja, seria pensar aqui, se aquela população, né, tem uma segurança, uma garantia alimentar, quando ela tem essa estabilidade nesse nível alimentar, elas podem acessar outras condições, buscar, questionar, que garantam melhorias no estilo de vida? Seria isso? Questionar a educação, questionar sobre moradia, saneamento, saúde, que são requisitos mínimos também que a gente fala de sobrevivência, né? Sem entrar no outro sentido de consumo, né? Que é o do consumismo, de estar aí comprando, ou seja, no consumo que eu coloco, né, aqui, somente do alimentar. Ou seja, quando eu estou alimentada, eu consigo questionar atividades políticas, por exemplo, de direitos mínimos básicos que coloca, né? E aí que faz me retomar outra citação do livro, né? Que, na página 62, que ele traz para a gente. Tirados o padre, o mestre-escola, os funcionários da justiça, onde há alguns oficiais de ofício braçais, não se percebe de que vive o resto, que é a maior parte da população. Ou seja, a população que não possui um vínculo empregatício bem estabelecido, vive à margem do consumo de subsistência, né, que ele coloca. Não se sabe como eles sobrevivem e, consequentemente, elas não fazem parte, né, desse processo de mudança histórica que colocam, né, que é do desenvolvimento, da industrialização. E no Brasil, atualmente, né, que é onde queria chegar nesse ponto, a gente, onde coloca-se, né, que a industrialização chegou, o desenvolvimento chegou, a gente tem uma grande atividade agrícola, pecuária, empresas mineradoras e outras aí nesse processo de desenvolvimento e industrialização que estariam, né, nesse processo de mudança ativa da sociedade, crescimento histórico, e que estão trabalhando aí intensamente. Ao mesmo tempo, a gente tem um grande aumento da população em condições de miséria, no meio urbano, né? Ou seja, que superioridade é essa que estamos alcançando, que estamos buscando? Essa população sem garantia de emprego e acesso a direitos mínimos, sem acesso ao consumo de subsistência, com alta no preço dos alimentos de cesta básica e que o salário mínimo, até mesmo que tem esse vínculo empregatício, não consegue suprir no momento. Seria, no caso, a inversão da lógica apresentada por Guerreiro, quando ele diz que a população supera a subsistência, né, ela é capaz de agir e questionar politicamente. No entanto, atualmente, né, grande parte da população brasileira, ela está passando fome. Ou seja, em vez de questionar, né, ações políticas e outros direitos, será que grande parte da população vai aceitar o mínimo, né, que é comida? Então, é só uma reflexão que eu jogo assim, que é para pensar mesmo, e finalizo a minha fala a partir daqui. Boa tarde, pessoal. Bom, no início, quando eu comecei a participar no PED, eu falei, agora eles vão me construir. E aí começou o processo de desconstrução. E aí porque assim, eu trazia os autores vislumbrada, né? Chegava aqui, ia debater e eu falava, não, mas eu não concordo com isso. E aí eu comecei a me questionar, né? Quantas vezes a gente deixa um de fora contar a nossa história e a gente acata porque a gente não se sente capaz, né? Não se sente no nível intelectual de debater, de confrontar, de pegar aquele tema e jogar na mesa e falar, olha,
não é bem assim, né? Eu vivo, eu vejo e eu tenho capacidade de discutir. E aí, complementando um pouco o que a Jerusa fala da autoestima, né? A história secular de que o negro ele é inferior, só que também que o negro não é intelectual, o negro não é inteligente, o negro não é culto, né? Não é sábio. E aí, principalmente nós que estamos começando nessa vida de pesquisadores, a gente tem que tomar muito cuidado para não ficar endeusando, sem aceitando, né? Sem debater, sem questionar. E cai também no que a Carla acabou de falar. Quem que quer um negro inteligente, culto, intelectual, que chega, que fala, que lê, que cita, e que ele tem o dinheiro dele, ele tem o carro dele, né? A sociedade não quer isso. E aí, trazendo essa discussão para o âmbito acadêmico, né, para dentro da academia, eu fico refletindo essa questão da gente aceitar o que o outro fala, e é isso mesmo, mas foi fulano que falou, foi um autor tal, é renomado, ele é conhecido, né? Quem sou eu para discutir? E aí eu separei um parágrafo que ele fala isso de forma perfeita. Logo no prefácio, na página 8, ele fala assim: no Brasil, dizíamos, o trabalho sociológico reflete também deficiência da sociedade global. A dependência. No caso, a dependência se exprimia sobre a forma de alienação, visto que habitualmente o sociólogo utilizava a produção sociológica estrangeira de modo mecânico, servil, sem dar-se conta de seus pressupostos históricos originais, sacrificando seu senso crítico ao prestígio que ele granjeava exibir ao público leigo o conhecimento de conceitos e técnicas importadas. Hoje a gente pode importar o conhecimento para comparar, para debater, para desmitificar, né? Para falar, olha, eu não concordo, né? Quem vier na minha comunidade falar da minha comunidade vai encontrar aqui pessoas que sabem e que vivenciam e que têm mais legitimidade, né, para estar debatendo, para estar discutindo. Então, a questão da desconstrução, né, de não aceitar, não acatar, não ver o de fora, não ver o estrangeiro, aqui também chamado como alienígena, né, de achar que ele é também superior, né? Essa é a minha contribuição. Boa tarde a todos. Pessoal, assim, eu não consigo fazer uma leitura de uma obra sem antes passar pelo prefácio. Então, passando pelo prefácio da segunda edição do livro, o que me chamou bastante atenção foi a forma como o autor, do prefácio, ele faz críticas ao sociólogo Florestan Fernandes, né? E quando ele faz essas críticas, ele fala o porquê das críticas, né, trazendo argumentos, né, como base para essas críticas. E por isso, né, que aí ele fala assim, eu estou fazendo essas críticas por isso e por isso, porque assim, ele tem, né, os argumentos necessários para poder fazer essas críticas, né, mas assim, eu não vou aprofundar, né, nelas, porque eu não vou dar conta de explicar elas, então isso aqui é só para deixar registrado, né, que eu achei muito interessante, né, essa questão das críticas, né, ao sociólogo lá no prefácio. Então, para além disso, eu gostaria de comentar um pouco sobre o capítulo 2 ilustrações da redução sociológica, né, que vai estar lá na página 79 do livro, né, para quem quiser acompanhar. Então, pelo que eu entendi, o autor, ele retrata que o Tratado Brasileiro de Sociologia, ele deveria ser específico, né, e construído com base, né, na realidade do Brasil, né, e que deveria se esforçar
para atender às demandas da sociedade. E aí ele vai citando uma série de elementos, né, que seriam tratados, né, nesse tratado. Então, eu trouxe alguns dos elementos aqui, que seriam desenvolvimento, industrialização, estrutura social, sistema social, institucionalização, modelo, fundação, revolução, heteronomia, historicidade, tempo social, ideologia, consciência coletiva, consciência crítica, reestruturação, época, antagonismos sociais, realidade social, realidade nacional, classe social, situação colonial, urbanização e quadros sociais da população. E é por isso que o autor ele fala que esse tratado ele seria diferente do inglês, do norte-americano, né, do alemão. E, por fim, o autor ele vai mencionar, né, porém, que esse tratado, né, ele seria baseado em princípios gerais de raciocínio sociológico, né? Então, esses tratados, esses elementos, né, eles seriam válidos, né, universalmente. Então, essa é aqui a minha pequena contribuição de hoje, gente. Tendo em vista a excelente colocação da Lucineide, é importante pensar também sobre a importância inserida de ramos na ciência, na sociologia, principalmente no que diz respeito ao método. Tendo em vista que a base da sociologia e da história que tivemos foi nos ensinada desde a escola e na academia, é uma reprodução, uma tentativa de encaixamento que não corresponde à nossa realidade, à imposição. E ele dialoga para a gente pensar no nosso próprio olhar, pensar nas nossas particularidades, e principalmente fazer essa crítica a esse sistema. E teve 2 pontos importantes que ele destaca, principalmente quando ele fala dos pressupostos, o 7, me permita ler por gentileza, que ele diz assim, abre aspas, embora seus suportes coletivos sejam vivências populares, a redução sociológica é atitude altamente elaborada. E ele considera que só é possível de fazer uma sociedade a partir do momento que olharmos e dialogarmos com o nosso povo, que durante muito tempo tentou ser silenciado na história, na sociologia. Então, é necessário trazer para a pauta as discussões de Guerreiro Ramos e continuaremos aqui na resistência. Bom, é interessante a Tati, né? Ela trazer essa contribuição do Guerreiro Ramos a partir dessa reflexão que nos incita a buscar a originalidade, né? Ir atrás das nossas próprias essências, das nossas próprias do nosso próprio presente, do nosso próprio passado, né? E assim eu entendo, né, que tudo isso ir atrás da nossa originalidade contribui para que a gente tenha um favorecimento para um olhar crítico. E por que eu estou dizendo isso? Porque o Guerreiro Ramos ele traz, né, essa insistência para que a gente busque, né, um olhar crítico, um olhar da consciência crítica. Mas aí isso é de fato muito legal, porque ele insiste. E aí eu fui buscar no trecho também do livro essa questão que ele coloca, né, de como que a consciência crítica ela só é possível surgir quando um ser humano, quando um grupo, né, ele
ele consegue entender os determinantes que estão postos. E só a partir de entender os determinantes postos, e aí eu volto a dizer, a partir dessa originalidade, não de uma busca, né, por determinantes exteriores, né, e aí é interessante porque ele, em determinado parte, né, em determinado trecho do livro, o Guerreiro Ramos chega a dizer que sem a consciência crítica, o ser humano ou o grupo crítico social, ele é coisa, ele é matéria. E aí eu fico pensando daqui o quanto que, para nós, né, principalmente para os povos marginalizados, o quanto que foi negado o direito a essa consciência crítica, né? E quanto menos, e aí o Guerreiro Ramos ele traz que a consciência crítica ela tem esse poder de instaurar uma aptidão mesmo, uma autodeterminação que distingue, né, o que é coisa do que é pessoa. E assim, é uma contribuição extremamente importante e dialoga, né, sobretudo quando a gente pensa na invisibilidade, né, dos povos marginalizados, no quanto que não produzir essa consciência crítica, né, te deixa à mercê do dominador, te deixa à mercê do que vem, e aí você não consegue visualizar todo esse determinismo a partir dessa originalidade. E assim, é muito interessante essa contribuição do guerreiro, né, de manter os pés no chão e olhar ao nosso redor e realizar esse exercício de consciência, né, para criar essa consciência crítica. Essa é a minha contribuição. Bem, a gente está chegando já ao final do nosso primeiro decálogo, da primeira obra do nosso decálogo, né, da nossa primeira apresentação. E como pessoa negra, é muito satisfatório poder encontrar alguém semelhante que causa tamanho desconforto e tamanho deslocamento, mesmo em leituras de leituras. Quando o UNOPED se propõe a colocar Guerreiro Ramos na nossa roda de sabatinagem reflexiva, a gente consegue extrair de um intelectual talvez um pouco mais das suas potencialidades invisíveis, né? E ouvir aqui, nesse exato momento, essas pequenas reflexões de Guerreiro Ramos já me ativa muitas perguntas e muitas sínteses que esse autor me provoca, desde uma leitura solitária a uma leitura coletiva, as reflexões e interpretações que se fazem dele. Algumas afirmativas ficam no ar, né? Da importância de sermos críticos das nossas próprias críticas. O Guerreiro Ramos é um intelectual que incomoda a academia, incomoda os intelectuais da academia, que não fazem as devidas críticas ao que se assimila de fora, ao que se assimila dos grandes centros do mundo, né? Dos grandes centros de reflexão, dos grandes centros do pensar. O Guerreiro Ramos incomoda a militância negra, que assimila também a crítica, a rasa, que não dá conta de pensar pedagogias de libertação de fato do seu povo. Em outras palavras, um homem erudito e intelectual na envergadura de Guerreiro Ramos consegue trazer um pouco do seu ácido crítico para sua escrita, para suas palavras, incomoda o seu entorno, mas nos possibilita muitas reflexões que ainda hoje se fazem silenciadas, e algumas perguntas se fazem necessárias. Porque ainda hoje, Guerreiro Ramos não conseguiu se ser escalado no rol de intelectuais que já pensaram e já pensavam a partir do território, onde a perspectiva crítica decolonial tem como ponto de partida o território, para poder se construir o saber.
Por que ainda o Guerreiro Ramos não está escalado nos intelectuais das epistemologias decoloniais? E, em outras palavras, por que ainda aceitamos a crítica simples que vem de fora e que nos serve, na medida em que ele já nos provocava questionar o olhar crítico que nós assimilamos no século XX. A gente sabe que o século XX é um século de mudanças, de transformações, onde a geopolítica mundial interferiu na academia, mas também nos movimentos sociais. E esse cara, e esse intelectual, conseguiu se deslocar e fazer essa reflexão a partir de um outro lugar. O Guerreiro Ramos constrói em si, na sua persona, nas suas palavras, dimensões de entrelugar, dimensões de fronteira, que embasam certas epistemologias e que nós ainda não conseguimos as identificar na obra, nas palavras e na postura desse homem que não foi só um intelectual, que também foi um político, que também foi militante e que também deixou sua contribuição para além das escritas. E aí eu me pergunto, em um ano desafiador, em um ano político, em um ano que nos coloca, mais uma vez, no centro das discussões, qual é o papel do povo negro? A crítica de Guerreiro Ramos, assentada na crítica marxista de Florestan Fernandes, estava em não olhar o negro como um problema do Brasil, mas como solução dele. Hoje, a população negra se desafia a se pensar qual é o seu papel no georreferenciamento político brasileiro das próximas eleições. Já sabemos que somos maioria. Já temos a convicção que nós somos determinantes nos processos, não só eleitorais. Mas aonde ainda está o povo brasileiro? São perguntas que me suscitam a partir não só do toque nas interpretações de Guerreiro Ramos, mas nas reinterpretações de Guerreiro Ramos que aqui hoje foi colocada. E que bom se nós pudéssemos sabatinar todos e todas as intelectuais negras que não aparecem na academia e que ainda não aparecem também como epicentro de algumas discussões do movimento social negro. Quando a gente faz isso, quando a gente se propõe a pensar Guerreiro Ramos, a trazer Guerreiro Ramos e a questionar Guerreiro Ramos, porque é passível sim de críticas, de questionamentos, a gente faz justiça histórica. A gente reconstrói, a gente recoloca o lugar das dimensões reflexivas no lugar onde que elas de fato devem estar. A gente aprende que abordagens são simples ferramentas de percepção do mundo e que as hegemônicas podem ser questionadas, mesmo aquelas que são críticas. E devem. Guerreiro Ramos se coloca na qualidade de ser questionado. Guerreiro Ramos nos provoca a questioná-lo mais, a fazer mais movimentos parecidos com esse que a gente está fazendo aqui agora, a extrair, como quando a gente faz um suco de laranja, a extrair todo o suco dela, a enquadrar todos os seus pensamentos que são extremamente complexos, inclusive potencializado por conta do racismo epistêmico, uma pessoa que tem que mobilizar tantas leituras, tantas lógicas, e busca fazer isso com maestria. O tamanho da opressão que o racismo depositou sobre esse homem ainda há de ser revelado. E passa a ser revelado no momento em que nós ousamos o questionar, ousamos colocar na roda de debate, na roda de samba, na roda de confraternização, mas também nas rodas universitárias, o pensamento desse guerreiro. Eu fico muito feliz com a produção que aqui se estabelece, não simplesmente com o que nós trazemos de Guerreiro Ramos, mas nas nossas potencialidades de questioná-lo e de deixar com que ele nos questione. Guerreiro Ramos ainda tem muito a dizer. E que suas palavras possam se reverberar em cada um de vocês que estão ouvindo, em cada um de nós que nos colocamos a observar um pouco desse autor, um pouco de uma de suas obras, né? E que aqui a gente traduz nesse suco filosófico, nesse suco sociológico, nesse suco reflexivo, interpretativo, e que agora vocês podem consumir e beber. Eu deixo meus agradecimentos e espero que a contribuição da leitura dos NUPEDs
nesse primeiro ensaio reflexivo do decálogo do NUPED, possa ter deixado algumas indagações, provocado alguns questionamentos e deixado vocês incomodados com o que vocês sabem sobre as suas próprias críticas. Eu agradeço a atenção. Bom, aproveitando só o encerramento, esse momento maravilhoso que a gente acabou de compartilhar com todos vocês que estão aí assistindo a gente, convidá-los todos para o nosso próximo encontro. Sexta-feira que vem é o dia de pensar junto com Lélia Gonzalez e Carlos Rasenbaum, Lugar de Negro, né? Então, sejam todos bem-vindos. Cola com a gente aqui. Obrigada. Muito obrigada a todos, a presença de todos. Adupê, Emoriô.